Mais um podcast no Campus começando. O episódio de hoje a gente vai falar de muita coisa que é importante pra nossa vida, né, velho? Carnaval. Hoje a gente vai falar do carnaval, pegando muito da linha de raciocínio do carnaval da cidade que a gente é nascido e criado, né, velho? Vamos falar de Nova Lima, vamos falar da história. Ninguém melhor pra fazer isso do que uma fera, uma lenda, né, velho? Theo Garzon, meu irmão, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo da agenda mais corrida que eu conheço. Pra gente poder estar fazendo esse papo. Hoje, sem dúvida, vai render demais. Inclusive com um copinho já na mão. E nem é bebida, né? É na contramão. E nem é de bebida, viu, gente? É água. Isso aí. Vocês estão com vergonha? É isso Não. mesmo? Eu tô esperando você acabar aí. É, não. Eu acabei fazendo um merchanzinho aí, né? Bebida aí, eu tô pensando bem se é ou não. Segredo. Mas, Theo, vamos conversar. Nós temos muita coisa pra falar hoje, cara. Não tenho dúvida. É difícil ter alguém que não conhece esse cara que roda o estado todo, que tá com todo mundo o tempo inteiro. Eu queria que você falasse, inclusive, como é que pra você chegar hoje aí, fazendo o que você faz, falando sua vida pessoal um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho da história, do começo, de como que foi. Tem referência da família dele. Eu acho que você não sabe, velho, que eu sou fã historicamente, inclusive. Teve coisas que a gente fez, teve uma cerimônia que fiz questão de encher o saco dos meninos. Aproveitar para agradecer o Pietro, que tá ali filmando com a gente, o Pedro Vilaça, os meninos do capítulo Demolei Zé Garibaldi aí de Nova Lima, que sempre dá um apoio, né? Com certeza. A gente sempre teve muito junto, né, Theo? Muito, muito. Eu queria primeiro agradecer, né, o espaço, porque é muito importante a gente ter espaço para poder falar até do bloco, né? Porque a pegada é diferente do nosso bloco, né? A gente, assim, nós começamos em 2011, né? Em 2011 nós fizemos 500 abadá, né? Mas a história é o seguinte, nós pensamos em criar um bloco que fosse diferente dos normais, né, que é o na contramão, que ele sobe na contramão. Só que, vindo a história da cidade, nós descobrimos que até 1991, o bloco, ele subia, ele saía do Campo do Vila e ele ia em direção ao Bicame. Tem joelho pra isso, né, velho? E aqueles morros de Nova Lima. Demais, né? E aí, quando veio em 1991, começou aquele movimento do Axé Music, né? E aí a prefeitura decidiu em colocar o trio elétrico. Aí você imagina um trio elétrico Pra subir. pra subir As ruas de Nova Lima, não dá. as ruas de Nova Lima. Mas agora você imagina nos dias de hoje um trio elétrico descer. Olha o perigo que foi, Você tá né? doido. Hoje em dia não tem nem como. E aí nós falamos assim, vamos fazer o bloco na contramão. Só que eu falei assim, cara, eu não gosto de coisa igual. Eu comentei com vocês que eu tinha no Orkut, os meninos nem sabem o que é Orkut, né? Ah. No Orkut tinha uma comunidade minha que era assim, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então eu falei assim, não, vamos fazer o bloco e vamos trocar a camisa por alimento. E aí, beleza, trocar a camisa por E alimento. na época não tinha abadá muito assim, Não, né? não, Galera, não tinha carnavalzão abadá. mesmo e tal. Aí vamos trocar a camisa por alimento, o abadá. Mas quem que vai pagar? Porque você faz o abadá, normalmente os blocos fazem o abadá e eles vendem Vende. e arrumam o patrocínio. E pra você arrumar um patrocínio é difícil, né? E aí fizemos 500 abadá. Com muita luta, muita dificuldade, fizemos abadá, 500. Aí arrecadamos 1 tonelada, 200 quilos de alimento. No outro ano, eu falei, nós vamos crescer. Aí nós crescemos para 5 mil abadá. Nesse ano, 2012, nós fizemos 5 mil abadás, trocamos por alimento, e nessa pegada trocamos pelo leite também, e aí nós arrecadamos 12 toneladas de alimento. Você imagina um caminhão baú com 12 toneladas de alimento. E assim, é uma coisa muito gratificante. E aí o bloco seguiu. Só que é uma coisa muito diferente, porque todo mundo já teve alguém que teve câncer na família, um primo, um tio, um pai, né? Todo mundo já teve. É realidade, né, É a velho? realidade, Não tem jeito. né? Infelizmente. E aí a gente doa pro Instituto Mário Pena, que a gente vai lá, né? Você vai lá no Instituto Mário Pena, você vê menino de 8 anos com câncer, né? Então eu falei assim, gente, esse negócio não pode morrer não.
E aí nós chegamos até agora, né? Sim, com muita luta, né? Muita dificuldade, né? E a solidariedade é uma coisa que vem de berço meu, sabe? Minha mãe trabalhava na prefeitura, né? E minha casa em frente à prefeitura. E o salário da minha mãe vinha 0,0. Porque naquela época você podia. Ela comprava na farmácia, o povo ia lá pedir, ela comprava. E quando eu cheguei, várias vezes eu cheguei em casa, eu não tinha aquela camisa que eu queria sair, não tinha o tênis, porque ela deu a minha camisa, meu tênis. Então hoje eu tenho a concepção do que é isso. E pra você ver como que é de família e assim, vai seguindo. Um dia eu tava em casa, minha filha de 8 anos, Duda, virou pra mim e falou: pai, eu quero cortar meu cabelo. Falei: quer cortar o cabelo? Quero. Não, então tá, eu vou te levar pra cortar o cabelo. E no caminho eu fiquei com esse negócio na cabeça. Aí eu falei assim: Eduarda, por que você quer cortar o cabelo? Ela falou: pai, eu quero cortar o cabelo pra doar lá pro Hospital de Câncer do Mário Pena, porque eu vejo você fazendo isso. Então eu quero ajudar de alguma forma, um menino de 8 anos. Pô. Então, assim, é muito gratificante, é muito... E eu costumo dizer, eu tenho tatuado, né? Que a solidariedade é a forma mais simples de amor ao próximo. É uma frase minha, que eu criei. Então, assim, quando eu tiver oportunidade e der conta, eu vou continuar com isso. Só que o negócio é o seguinte... A gente tem a concepção hoje de que ninguém passa. Anteriormente, a pessoa não passava o bastão. Hoje, a gente quer passar o bastão, mas os meninos não querem pegar. Então, esses meninos, esses jovens, eles têm que pegarem o protagonismo disso para assumir. Porque quando eu não der conta de fazer o bloco? E quando eu não estiver aqui? E o tempo passa, né, velho? Quando eu comecei o bloco na Contramão, em 2011... eu não tinha cabelo branco. Nós estamos falando de 12 anos, cara. Uai, se daqui 12 anos não tiver com cabelo branco também, fudeu. Tô com 18. 18? É. Mas então, assim, E a gente eu faço um apelo muito grande, que eu acho que a gente tem que se desprender, né, cara? A gente tem que poder doar. Cara, quando você vai ver menino de 7, 6, 5 anos com cabelo raspadinho, pesa muito, né, cara? Pesa demais. Eu tenho realidade de câncer dentro de casa, né? Mariana, minha mulher, teve câncer. E quando você pensa que tem criança que passa por aquele processo que é doloroso, é pesado, é punk pra vida, pra saúde corporal, e sai daquilo, e às vezes uma mão que você estende, cara, com coisas simples, faz a diferença total. O que você tem feito ali, bicho, eu não tenho dúvida que é um resultado de uma coisa que vem de sangue, sabe? Tia Solange é fora da curva e sempre foi dentro da cidade. Seus irmãos são os caras que são foda. Você também você sabe bem. Tamanho que todo mundo tem que te admirar ali, sabe? Que isso. O momento parece até puxando o saco, né, velho? Mas é a verdade, Theo. Porque arquivo confidencial. Aparece na tela agora. Inclusive, põe na tela aquele vídeo, Deus. Mas a história de Nova Lima, de uma maneira em geral, se cruza muito com a história sua, com a história da família. Tem o seu irmão que já faleceu, eu acho que eu sou um dos caras que é mais fã dele, sabe, velho? Porque eu conheço as pessoas, apesar de a gente não ter tido tanto contato, as pessoas mostram exatamente isso que você falou, com tudo que ele fez dentro de uma parada que é uma das paradas que eu mais amo da minha vida, que é aquele capítulo Demolê lá de Nova Lima, sabe? E é uma coisa assim, Marcelo, que até te cortando, é o seguinte, a gente faz as cestas básicas e a gente entrega em Nova Lima, né? E um dia Mas você sempre fez. Sempre tipo, fez. E ninguém. Sempre. E não é pra divulgar a porra do trem, né, velho? Sempre. Até porque eu fiz e tinha uma conotação que eu trabalho na política, né? E aí eu fiz isso. Posteriormente. Mas em 2011 você já tava na política? Já tava na política. Ele não tinha cabelo na cara, mas já tava envolvido. E aí eu doei durante 4 anos 120 cestas básicas por mês. Que eu arrumei um empresário. E aí, o que acontece? Era um movimento de que Theo, e eu fui ser candidato a vereador. Quando eu fui candidato a vereador, eu não fui na casa de ninguém que eu doei a cesta. Porque eu não doei com o intuito de ser político. Só que se eu fosse político, eu poderia ajudar muito mais, concorda? Uhum.
né? Natural, né? E aí, teve uma passagem que é assim, eu levo isso. Eu cheguei na casa de uma senhora lá no Alto Gaia, e era de chão batido, assim, sabe? Mas você via assim, não tinha uma poeira nos negócios, assim, mulher firme. Eu falei com ela assim, bonitinho. falei assim, eu posso ir no banheiro? Ela falou, você vai no meu banheiro? Eu falei, uai, posso ir? Posso. Voltei. Na hora que eu tava voltando, tinha uma estante assim e tinha uma foto. Aí eu passei e voltei. Na hora que eu olhei, era a foto do meu irmão, Qual, irmão? Piero. Ah, puta merda. Meu irmão já tinha falecido 9 anos. E aí eu voltei e perguntei pra ela assim, e quem que é esse da foto aí? Ela falou assim, esse é o cara que mais me ajudou na vida. Eu rezo pra ele todos os dias e pra família dele todos os dias. Porque ele, o meu marido, ele abusava de mim e ele me internou falando como que eu tinha problema psiquiátrico. E esse moço que me tirou de lá e me deu toda assistência. Aí eu falei, é meu irmão. Eu arrepio, é meu irmão. Ela não acreditou. Então isso, cara, eu quero isso pra minha filha. Eu quero poder passar isso. Tipo, pô, seu pai tem um legado de ajudar as pessoas. Porque eu acredito em oportunidade, cara. Oportunidade. Todo mundo tem que ter oportunidade. Porque quando a gente fala de oportunidade, é o seguinte... tem um menino numa escola pública. Eu não sei como é hoje. Mas numa escola pública, pega a bola da educação física, hoje não é assim. Mas antes pegava a bola, jogava. E azar do que tá acontecendo. Jogava ali. a bola. Azar. E aí o menino jogava futebol ou vôlei. Mas aquele menino, aquela outra pessoa que tá na arquibancada, que não gosta de futebol, que não leva jeito pro futebol, ela não joga, ela fica parada, mas ela é o melhor jogador de handebol do mundo. Mas ela não sabe, ela não teve oportunidade disso. Então eu brigo por oportunidade, cara. Oportunidade é uma coisa assim que... eu sou privilegiado, cara, de ter oportunidade, né? Você falou da história de Nova Lima, né? Os meus avós são imigrantes. Os meus avós vieram da Espanha, após a Segunda Guerra. Garzão é espanhol? Garzão é espanhol, é. Pô, não fazia ideia, velho. E aí eles vieram. Pra você ter noção como que a vida da minha família é uma vida sofrida, minha avó morreu com 42 anos de infarto. Minha mãe, ela tinha 11 filhos já, com 42 anos. Minha mãe, quando ela morreu, minha mãe tinha 4 anos. Minha tia tinha 2. Meu outro tio tinha 6 meses. Meu avô criou 11 filhos. Sozinho. 11 filhos. Então, pra você ver, é uma dificuldade, cara, né? Eu falo muito de... É um karma, eu acho, que é ser sobrevivente, né? A gente tava conversando há pouco tempo, é uma coisa assim que eu até nunca falei com ninguém, né? Mas é um assunto que eu acho que tem que ser abordado, sabe? Totalmente, cara. Eu já sei o que você vai falar, por isso que eu falei. Eu sou diagnosticado com TDAH. Só que na minha época, meu irmão morreu tem 20 anos. Eu fui diagnosticado quando meu irmão morreu. E aí você imagina, meu irmão morrer, minha mãe, uma depressão, fica dentro de casa. Filho morreu. Meu pai também. E aí tem a questão de ficar desempregado. Pô, ficou desempregado. Você imagina como que é, há 20 anos atrás, uma pessoa que tinha TDAH, que todo mundo achava que tinha problema, que não... Isso é doido, né? Ficou ruim quando doido. É uma pessoa que ele não para quieto, ele tem problema de ficar... Ele é um demônio, ele é uma peste, que era assim. Era assim. Hoje não é assim mais, cara. Graças a Deus. A evolução fez todo mundo entender muito mais o que é o TDAH, sabe? Mas ainda assim, muitas das coisas, quando é bem no comecinho, assim, a galera releva, bicho. Isso é muito ruim, saca? E assim, eu falo de oportunidade porque quando você chega na faculdade, cara, você tá assim, né, velho? Chega na faculdade, abre tudo. Totalmente, né, diferente. Primeiro que a faculdade é grande. Você chega lá e fala, pô, né? E aí eu fui pra faculdade e tal. Primeiro dia, o professor falava um trem, anotava no quadro, e eu falei assim, eu não vou escrever nada, eu vou prestar atenção. Mas o cara com TDAH pra prestar atenção é bem difícil também. Como? Né? Qual curso que você tava fazendo? Eu fazia gestão pública lá no BH. E aí, beleza, eu fui. E foi passando, foi aí que eu descobri o meu diferencial.
Porque a gente tem que se conhecer, a gente tem que. Tem que saber. Porque é como se fosse um dom. Cada um sabe fazer Um tipo de coisa. inteligência, né? Um tipo de inteligência. E aí eu precisava de 23, cara. Eu precisava de 17 em 23. Então era praticamente impossível acontecer isso, né? Na faculdade E aí fui. E aí o professor me chamou lá na sala, né? Chamou lá na frente, né? Faz favor, Teófilo. Aí já me chamou pelo nome completo. Eu falei, ele sentou, ficou em pé e falou assim, olha, pela primeira vez, tem 12 anos, 15 anos que eu dou essa matéria aqui, no UniBH. Tem 12 anos que eu falo a mesma coisa. Mesma coisa. E eu tô impressionado. Você escreveu até as gírias que eu faço, então você tirou 23. Nesse dia, eu me encontrei em saber que eu sou visual. Eu tenho que ver, eu tenho que escutar. E aí eu ia trabalhar depois, posteriormente, e aí eu continuei. E aí eu ia trabalhar, eu trabalhei na Copasa, né? Que eu cheguei na Copasa, eu era chefe de gabinete da Copasa cheguei lá com 26 anos, 25 anos. O mais novo que já tinha sido Trabalhou na Copasa. que tinha sido meu cargo, 58 anos. Isso, velho. Então, aí você chega, quebrar, né? E aí Paradigma. Paradigma. E aí, o que eu fazia, cara? Eu ia pra uma cidade, e aí eu ia com o vice-presidente, eu ia pra cidade, e aí eu pedia assessoria pra fazer a foto de todo mundo e o nome. Foto de todo mundo e nome. Presidente de associação de bairro, prefeito, o padre, pastor, todo mundo. O presidente do Lions, o mestre conselheiro Demolei, eu pegava tudo da cidade. Quando eu tava no carro, eu ia lendo. Antes, em casa, eu lia, gravava. Não, gravava. No carro, quando eu tava chegando, eu escutava e ia vendo, acompanhando. Na hora que eu chegava na cidade, eu nunca tinha ido na cidade. Eu chegava na cidade, eu cutucava o vice-presidente e falava assim, cumprimento o Marcelo, ele é presidente da associação de bairro. E ele cumprimentava... E aí, chegava com o nome, né? Ô, Marcelo, o cara falava assim, não tem como. Esse cara nunca me viu, nunca me conheceu. Então, daí, eu comecei a pegar esse... E aí eu rompi, graças a Deus, eu sou privilegiado de estar onde eu Inclusive, tô. você trabalha no meio político, né? Trabalho desde novo, né? Nasceu Desde nessa novo. porra. E como a gente tava falando de carnaval, eu tava pensando quando eu tava vindo, eu era office boy na Semel, né? E a Semel era Alielto, Mosquitim, Mirvane, Renata Couto, Canibal, Jaqueline e eu. E eu era piolho, né? E fazia um carnaval, todas as festas, um carnaval que tinha 50 mil pessoas no Bloco do Sul. Coordenação. O carnaval de Nova Lima sempre foi um absurdo, né? Muito grande. E aí eu chamei Mosquitim, na época Mosquitim, ele que era do Clube do Cavalo, né? E eu chamei Mosquitim e falei, Mosquitim, eu com 15 anos, vamos fazer um bloco de carnaval na segunda? Porque na segunda não tem bloco. Em lugar nenhum. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, vamos fazer. E tinha uns amigos nossos, que é Antônio Carlos e Renato. Eles tinham uma banda, Antônio Carlos e Renato. Isso não é estranho, não. Não, eles tinham uma música famosíssima, que era Só Não Pode Acabar com as Mulheres. Eles têm a música bombando. A música bombando. Ah, lembrei. A música bombando. E aí o que eu pensei, eu falei assim, eu e o Mosquitim... iniciamos o sertanejo elétrico, porque nós colocamos esses caras no trio elétrico na segunda de carnaval e o bloco chamava Só Não Pode Acabar com as Mulheres. Puta, eu não sabia disso, mano. Isso em 2002. Cara, eu lembro, nós não vimos. 2002. Entendeu? Então, assim, e aí hoje eu tava pensando... Que legal falei, isso, velho. Gente, essa segunda de carnaval é minha mesmo. Porque... né? E aí criamos, então assim, aí comecei isso, né? Hoje em dia, o pessoal que é mais novo, assim, quem tá nessa fase de faculdade e tudo mais, quando vê carnaval, hoje já tem uma referência de carnaval Belo Horizonte. Hoje, pro pessoal, pros meninos que inclusive estão ali,
já viveram ali, já vivem a ideia de construção de carnaval. BH hoje, referência e tudo mais. Há poucos anos atrás, vamos colocar 11, 12 anos atrás, não existia carnaval em BH, né? Não. Você tinha em Minas, tipo, Diamantina, Ouro Preto e Nova Lima, cara. Então, toda a história que tem de Minas no carnaval foi construída nessa cidade, saca? E a questão é essa. Por quê? O carnaval de Belo Horizonte mesmo começou em 2016. 15, 16. Bem recente, bem recente. Porque o bloco, na segunda-feira de carnaval, qual que é a dificuldade que nós temos? O cara vem pro Bloco do Sujo. O Bloco do Sujo ele não perde. Uma vez eu tava em Ouro Preto, deu 9 horas da manhã no domingo, me deu uma depressão. Eu peguei o 11 e vim. Eu peguei o Bloco do Sujo na porta do Ponto Frio. Entendeu? Então a pessoa fica, quem é de Nova Lima e gosta, ele fica no Bloco do Sujo, que tá, os amigos, tá todo mundo. Só que na segunda, igual, né, o nosso amigo aqui do lado falou, que ele já vai pra BH sexta-feira e vai dormir no carro lá na Savassi. Na segunda-feira todo mundo vai pra Belo Horizonte. Porque nunca teve nada também. Nunca teve nada. E aí a gente vê isso, fala, pô, e aí tem uma vazão por causa disso. E aí que eu decidi em trocar o abadá no dia do bloco. Por quê? A gente trocava antes, eu trocava na sexta. Só que meus amigos ficavam me mandando foto em Salvador com abadá, e no Rio de Janeiro com abadá, e gente que tava em Nova Lima não tinha abadá. Aí eu falei assim, não, então vamos mudar isso, né? Vamos mudar isso. E aí a gente começou. E aí, assim, há pouco tempo tiveram alguns anos um bloco que também era no mesmo horário do bloco e era praticamente o mesmo público, que era de família, né? Então, esse bloco não vai ter esse ano. Então, a expectativa nossa é muito maior. Inclusive, nós estamos fazendo 2.000 abadás. E para você fazer 2.000 abadás, é muito difícil. Muito difícil. No lado ruim é construir a ideia, para confeccionar, correr atrás de tudo que é preciso para colocar, né? Mas o lado bom, não sei se você tem de cabeça o dado, mas quanto que você vai ter de retorno com essas doações? É difícil, né? Pensar nisso. Eu fiz uma conta, aproximadamente nós já arrecadamos quase 50 toneladas de alimento, arrecadamos mais de 20 mil litros de leite, que ele é revertido para o Hospital Mário Pena. E eu já fiz uma campanha que é bacana, cara. Eu fui uma vez no Mário Pena e aí eu tava sentado e aí eu falei assim, pô, perguntei o médico, passou um oncologista, falei, água de coco é bom? Ele falou, não, a água de coco é ótimo, porque ela diminui a náusea e ela mantém as plaquetas e tudo, porque tem que estar com a plaqueta normal pra fazer a quimio e a rádio. Falei, não, então beleza. Sabe o que eu fazia? Eu ia pro supermercado, cada dia eu ia pra um supermercado, cara. E eu chegava lá no supermercado, falava assim, ô Marcelo, bom, beleza. Tô falando, aqui ó, tô fazendo a campanha lá pro Mário Pena de arrecadação de água de coco. Compra 2 garrafinhas aí pra mim, compra 2 caixinhas. E o cara ficava tão sem graça de comprar só 2. Na frente dele, só né? 2, ele comprava uma caixa. Nós arrecadamos 15 mil litros de água de coco. Que isso, velho? É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, assim, isso, cara, não tem preço. Não é... Não. É o tipo de coisa que você faz sem pensar o porquê, sabe? É ajudar alguém, velho. Isso é muito diferencial. A vida tem sido muito, muito instantânea. Se você parar pra pensar hoje, a própria rede social que todo mundo tá invernado dentro dela ali, é tudo muito rápido, é tudo muito momentâneo. Quando você consegue consolidar algo ali pensando na perspectiva do próximo, acaba que faz muito melhor pra gente, né, cara? Eu acho que isso cruza muito, assim, com a história de alguns porquês, né, Cris? Assim, a gente precisa ajudar as pessoas um pouco mais. No Campus nasceu um pouco disso, né? Nasceu um pouco disso e a gente vem traçando de conseguir colocar pessoas que têm histórias diferentes pra gente sempre tentar construir alguma coisa diferente também. Tem muita gente boa por aí, né, velho? Isso aí não tem como negar. Tem. E assim, porque fica muito estigmatizado, né? É igual a política, né? A política é estigmatizada totalmente. É bandido e tudo. Mas tem médico bom, médico ruim. Tem policial bom, policial ruim. Se a gente se apegar
que só tem coisa ruim, eu prefiro ir embora dessa terra aqui. Porque aí você perde a crença, cara. Você perde a crença, não tem como. E assim, Marcelo, eu costumo falar que em 2017 não teve o carnaval, não teve em Nova Lima o carnaval. Foi o pior ano da minha vida. 2017 não teve? Eu não lembro. 2017 não teve. Foi o pior ano da minha vida. Mas qual o motivo que não teve em 2017? Porque entrou um prefeito e aí ele cortou os gastos e ele decidiu não fazer. Lembrei disso. Decidiu não fazer. Verdade. Foi o pior ano da minha vida. Não sei porquê, mas eu deposito que não fez o bloco. O ano começa pós-carnaval? É isso, Não, né? mas é que eu não fiz o bloco em poder ajudar as pessoas. Então, pra mim, isso virou uma causa. Falou, não, isso eu quero e vou continuar. E prometi pra mim. Marcelo, todos os anos, faltava 3 mil, 5 mil, tinha que colocar. Mas eu tinha essa convicção de falar assim, não, isso é a ação que eu tô fazendo. Não é pra mim, né? Eu tinha comigo assim, é meu dízimo. É a minha contribuição pra sociedade durante um ano. E como é que foi durante a pandemia? Pois é, durante a pandemia, assim. Nós fizemos algumas arrecadações e tudo, mas ficou meio difícil, né? E aí também muita gente perdeu emprego, né? Mas assim, aí eu arrumei também com o empresário, né? E aí eu fui e ajudei algumas pessoas e tudo. E tem uma coisa muito interessante, cara, que ele tinha uma pessoa que ele fez eu prometer pra ele que nunca eu falaria o nome dele que ele ajudasse. Mas ele faleceu. Então, a minha dívida e a minha promessa com ele acabou. Né? Concorda? Então, porque o que acontece? A gente faz, tipo, dá 200 cestas básicas. Teve o ano de 2012, deu 500 cestas básicas. Só que a pessoa, você chega lá no final pra você montar a cesta, tá faltando 50 quilos de arroz. Tá faltando 20 litros de óleo. Como que você vai colocar? Fazer uma cesta sem arroz? Não tem como. Sem negócio. Não tem E como. aí, o que ele fazia? Ele me chamou um dia e falou assim, Theo, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro pra você colocar no bloco. Aí eu falei com ele, não, quando acabar o bloco, eu vou lá, pode ser? Não, então tá. E todo mundo estranhou, pô, o cara quis me dar um dinheiro. Você negou na hora do negócio. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, esse dinheiro vai ser o dinheiro pra eu completar a cesta. Eu vi o que faltava, fui no supermercado, vi quanto que era, cheguei nele e falei assim, tá aqui, tá o preço de tudo, é isso que eu preciso. Ele me dá todo ano R$1.500. Tá aqui, é tudo que eu preciso. E ele toma o dinheiro. Eu falei, não, pede alguém seu pra ir lá, pagar, e eu vou e busco o negócio. Eu acho que é por isso que dá certo, cara. Inclusive, pera aí que eu quero saber quem é a pessoa, pô. É Paulo Clark, né? Dono de um cartório lá de Nova Lima. E eles costumam falar que dono de cartório é tudo mão de vaca, né? Mas assim, eu agradeço demais, Paulo Clark. Assim, tem gente que... Pô, o cara não pedir pra falar, né? Então eu respeitava isso, mas é em forma de homenagem também que a gente fala isso, né? Sem dúvida. E em falar em homenagem, o bloco sempre homenageia alguém, né? Sempre homenageia alguém que faleceu, né? E esse ano teve a minha tia que faleceu, ano passado, minha tia Marli, todo mundo conhece. Nova assim, Lima conhece, a Vila Novense mais doente da história do Vila Nova. Então o carnaval era a vida dela. A vida dela. Então, esse ano nós estamos homenageando ela, né? Na camisa tem o nome. Já homenageamos o Alielton, que participou demais ativamente do esporte, da cultura de Nova Lima. O próprio Mosquitinho, a mesma coisa. Já homenageamos muita gente. E, assim, isso, cara, eu costumo dizer, ajudar o próximo é uma coisa que não tem preço, cara. Não tem preço. Porque a gente é muito privilegiado em ter as coisas, em poder comer, em poder ter roupa, em poder morar. E isso, cara, eu faço até um apelo, né? Pros jovens, pra todo mundo. Se engajem, cara. Participem do projeto social. Vê um projeto que você acha que é legal. Ah, eu gosto de ajudar a entregar sopa. Vai, cara.
Ah, eu gosto de fazer campanha do agasalho. Faça. Porque as pessoas precisam. E se a gente, de bem, não fizer, Ninguém vai, cara. vai acabar o mundo. É. Vai acabar o mundo. Eu admiro muito ver alguns meninos que fazem isso, sabe? Do mesmo jeito que você tem uma veia filantrópica, tem uma galera que se reúne e fala, bicho, podemos ajudar ali o rapaz que tá passando o negócio, então vamos fazer uma ação de água, vamos de água mineral, como já foi feito lá em Nova Lima algumas vezes. Teve um ano, quando estourou aquele negócio, a barragem Brumadinho, nós pegamos pra fazer. A hora que eu assustei na dimensão, eu fui vendo tanto que o povo de Nova Lima foi solidário, sabe, Theo? Isso pra mim, eu sou louco com a Nova Lima, eu sou apaixonado. Mas me fez ver, bicho, que assim, tem muita gente boa ali, saca? Por fim tinha cantor na praça, a gente tinha uma galera pegando nessa ideia de parar no porto do supermercado, pedir uma coisa e tal. A gente conseguiu arrecadar muita coisa pra poder doar. Nova Lima é um celeiro de gente boa, sabe? Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. A gente tem pessoas que vivem e respiram Nova Lima e prezam muito por aquilo, cara. Sua história. Pô, você falou de Marli. Eu acho que foi a pessoa que mais vi dentro do campo do Vila na história. Não é verdade? Ela sempre ia, ela sempre participava, vinha charanga, ficava, cantava. A sua família tá ali dentro enraizadíssima, sabe? O pensar em Nova Lima e fazer essas ações, bicho, é pensar daqui pra frente, irmão. E é uma coisa, assim, diferente, cara, porque eu acho que, não sei se é o Nova Limense, não, mas a gente leva Nova Lima, assim, com orgulho. Eu, assim, poucas pessoas, algumas pessoas que me acompanham e tal, elas sabem, assim, eu tenho 19 títulos de cidadão honorário. Você ganhou um recentemente que eu vi. Da cidade de Nova Ponte, do Triângulo. Então, assim, imagina você ter 19 títulos de cidadãos. 19 cidades te considera como cidadão, como você tem um serviço prestado, cara. Prestado na cidade. E aí, em Nova Lima, tem o título de cidadão honorário e tem uma outra comenda em Nova Lima que é a maior comenda. Chama Antônio Augusto de Lima. Que Antônio Augusto de Lima, para poucos sabem, Antônio Augusto de Lima foi governador da província de Minas Gerais. E ele é novalimense. E ele era o governador, ele que transferiu a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. E no decreto dele, ele menciona que estava satisfeito e feliz porque estava transferindo a capital de Minas Gerais para perto da cidade natal dele. Que isso, bicho. E tem essa comenda em Nova Lima, e ela é para pessoas novalimenses que desenvolveram algum trabalho, alguma coisa. E aí eu fui saber e tudo, e na época o vereador Zé Guedes me chamou e falou, ó, vou te conceder isso. Falei, não. Aí fomos ver na história, só 7 pessoas tinham recebido na história de 322 anos de Nova Lima. Falei, pô, eu vou receber? Não, você vai receber e tal. E aí, cara, eu fiquei assim, muito feliz, porque você ser reconhecido em outras cidades é uma coisa assim espetacular, mas na sua... Dentro de casa é mais gostoso, né, cara? Porque tem aquele ditado, né? Nova Lima é uma péssima mãe, uma boa madrasta, né? E assim, e aí quando eu fui receber isso... Isso, cara, é muito verdade, Theo. Quando eu fui receber isso, e aí passou um tempo até Mariana Couto, né? Matheus, João Pedro, sim, né? Mariana Couto tinha uma escola que chamava Jardim do Sol. E Mariana, isso há 30 anos atrás, na escola dela, tinham meninos com deficiência, surdos, mudos. Então, hoje, você pega a escola, ela não quer diferenciar os alunos. Sim. Ela quer integrar todo mundo. Ela fez isso há 30 anos atrás, cara. Imagina isso, cara. Imagina a inovação que ela fez. E ela recebeu, ela foi a 8ª. Então, assim, é muito, cara, muito gratificante. Eu não sabia da história da comenda. Eu achei legal demais. Eu não sei quem tem agora. Tem 2 pessoas, né? Pessoas, A dúvida que ficou era se Zé Guedes estava vivo ainda.
Não é brincando, tá, cara? Não é. Zé Guedes? É. Não, o Zé Guedes que me concedeu. Ele não morreu ainda. Né? Ah, não? Não. Não sabia. Você tá matando os outros. Pô, que sacanagem. Mas não é, porque... A Zerina rindo ali. É. Mas eu não sei, é porque assim, ele já tava mais de idade, tem muito tempo que eu não ouço falar, ele sempre foi muito ativo, né? Mas que bom. Tô desejando que ele morra não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ó, e eu lembrei que meu avô morou muito tempo em Bicalho. Ele tinha uma fazenda lá em Cris Bicalho. é de lá, inclusive, Pois né? é. Não tenho fazenda lá. Aí morou em Bicalho em qual época ali? Ah, 1950 Que bolinha. e poucos, né? Nossa senhora. Eu já era vivo já. É. História de Bicalho, eu confesso que eu também não sei muito. Isso aí você vai ter que aprender pra gente poder falar sobre, viu? Sou a raiz, bicho. Bicalho. Cara, ali da região, quando eu morava ali ainda, a gente já ouvia falar de você. Mas eu não sabia desse envolvimento seu com o lado social da coisa. Eu vi falar do lado político. Até quando você falou do Theo, eu lembro dele, porque eu trabalhei muito na área política ali. Eu sempre apareço nos bastidores ali, na parte de marketing. Você não aparece, né? Você Não tá apareço, no bastidor. eu tô ali por trás ali. Mas assim, na época eu já ouvi falar. E quando veio o Contramão, eu tava saindo de Nova Lima, 2012. Mas eu lembro do Contramão. Aí eu queria saber de você, assim, como é que foi a ideia de lançar o bloco? Como é que surgiu? É essa legal ideia? isso, Assim, verdade. Você falou de 91, você falou daquela origem ali. Mas de onde que surgiu essa ideia? Eu preciso ter esse bloco diferente. Eu lembro quando surgiu, veio essa ideia. Quem que tava com você, inclusive, nisso? A cara? ideia- Eu lembro de Diego no primeiro, eu lembro do os meninos pessoal. Diego, Lucas, Lulu. Assim, Porque não é só falar, vou fazer um bloco e vou subir. não. É o seguinte, na verdade, eu era assessor de um vereador. E eu era primo dele, do Luke. E aí, cara, eu notei que eu tava no gabinete e eu era o cara que me recebia menos. E trabalhava mais. E eu tava ali, todo mundo me via porque eu tava ali porque eu era primo dele. Eu falei, não, eu tenho que ter minha identidade, cara. Eu tenho que mudar isso. E aí eu falei assim, eu vou criar um projeto social. E aí eu criei o projeto. Só que ninguém pôs muita fé no negócio, né? Ninguém pôs muita fé. O povo colocou fé quando acabou o bloco, a doação foi gigante. Aí assustou, né? Assustaram. Eu recebi um telefonema, era a Band. Falou, ó, ficamos sabendo que teve um bloco assim. Nós podemos gravar? Lógico. Aí gravamos. Quando nós gravamos, aí pronto. Aí ali eu me enraizei como liderança social. E eu já trabalhava com um deputado. Uhum. Eu já trabalhava como deputado. E assim, eu trabalhava com um deputado e eu era novo demais. E é o que eu brigo. As pessoas novas têm que ter oportunidade, cara. Porque o novo, as pessoas novas, eles são estigmatizados porque nós temos que gritar. Nós temos que fazer bagunça pro povo Pra escutar. poder ouvir, sem dúvida. Pro povo escutar. Então, eu falei assim, eu trabalhava pra ele e eu nunca tinha... Caindo tudo. Não, que isso. Eu não tinha uma expressão, né, dentro do gabinete que eu trabalhava com ele. E aí eu me recordo, cara, ele me deu R$1.600. Pro bloco. Não, ele deu R$1.800. Não, Naquela época de campanha dele, não tinha o bloco. Em Me qual deu- ano é esse? Em 2010. Me deu R$1.800. R$1.800 naquela época era dinheiro. Mas não era não, pra quem não tinha carro? Pra fazer uma campanha ainda de não. 3 meses? Não. Não era. R$1.800, o salário mínimo nessa época era 900, era 2 salários mínimos pra fazer uma campanha. Aí eu fui pra campanha, Nada. eu aluguei um carro, R$1.200, R$600 eu fui no posto de gasolina, falei, tá aqui, vou pôr Vou gasolina colocar aí, isso- quando acabar, acabou. E aí fui começando a tocar o negócio, fui na campanha. Aí me chamaram e tal, falou, ó, vai ter a apuração, vem cá e tal. Fui pro gabinete. E eu quietinho no meu canto, eu antes de eu ter oportunidades assim, eu sempre fico quieto no meu canto. E eu tô lá quieto no meu canto e fulano lá tinha que dar 2.000 votos na cidade, pingou 500. E o outro pingou pouco, pingou. E o deputado fala assim, tá dentro, tá fora. O deputado tá dentro, tá Filtrando fora. ali. Não, tá dentro, tá fora. O outro abriu uma urna lá no Vale do Jequitinhonha, ele tava dentro. Abriu uma urna aqui na Zona da Mata, ele tava lá embaixo. E aí, cara, faltava a urna da região aqui.
E eu acho que é Deus, não sei, cara. Faltava a região e falou assim, ó, abriu Nova Lima, Itabirito. Itabirito ele era muito forte. Nova Lima era eu, então. Puf, ele ganhou por 220 votos. Teve quantos em Nova Lima? 220. Pô. Ele teve 220. Ele me pegava, ele me julgava pro alto. Ué. Eu ganhava R$500. No outro dia ele me chamou, ele mandou o gabinete todo embora. Me chamou e falou comigo assim, você me ajudou, eu devo meu mandato a você. Eu não sei quanto você ganha. Você acha que 3.500 tá bom pra você? De 500? Eu falei, deputado, você pode, mais pra frente, você pode me ajudar? Pra quem ganhava 500, passar pra 3.500, sem um passarinho pra criar. O salário mínimo era 500. Não lembro. Eu novo, assim, aí eu comecei a construir, aí por isso eu comecei, aí colocava o dinheiro no bloco, aí comecei a movimentar, eu sempre movimentei, assim, muita coisa. O tempo inteiro. Esporte, eu sempre tive, de futebol, né? Você jogou bola, velho? Lógico. Ah, para. Jogou bola, entrou em campo ou só jogou? Não, joguei bola. Não, porque eu joguei bola. Eu nunca entrei no campo, mas... joguei infantil, juvenil e júnior. Sério? Viu? Jogava de quê? E jogava no gol. Quando eu parei de jogar no gol, prometi que nunca mais eu ia jogar no gol, mesmo que se faltasse alguém pra ir pro gol e tivesse que avacalhar pelado. Eu detesto, eu não jogo. Tomou trauma? E o nosso time era assim, era só gente Nova Lima, cara. Era só gente Nova Lima. Bom, pelo menos é bom, né? Aqui, Pirulito, Juninho Isaac, Rafael Gomes, meu primo, Rafael do Matador RJ, Iverson, Ceará, Leonir. Era só gente da época que era assim. Tem uma galera que virou profissional aí. O Rafael, meu primo, virou. Leonir jogou profissional? Não, o Leonir não. Pirulito. E aí, quando nós fomos subindo, né? A gente chega, você chega no ano de júnior, tem o primeiro ano de júnior e o segundo. Normalmente, quem tá no primeiro ano de júnior é que joga, o cara tá chegando no segundo, não. E aí, o primeiro ano era Bruno de Bicalho, que jogou no Cruzeiro, né? Que joga ainda. Leandro Almeida, que jogou no Atlético, Palmeiras, no Avaí. Inclusive, Leandro Almeida, a gente, quando viajava, a gente ficava junto e tudo. Serginho, que jogou no Vitória, no Atlético. Então, assim, mas eu sabia que eu não ia ser jogador. Porque é o seguinte, eu era até bom, mediano, dava. Só que o seguinte, buraco, eu queria fazer política dentro, eu queria trocar a chuteira com a luva com o cara, e eu tinha que trazer o roupeiro, falar assim, não, vem cá, me ajuda aqui, me dá um uniforme melhor e tudo. Então eu falei assim, não vou mexer com esse negócio não de futebol, vou mexer com... Aí eu entrei pra política. Se não fosse isso, no lugar do Vitor, poderia ser ele. Pegaria? Entendeu? Não, o Vitor tá em outro patamar. E aí veio o futsal também, né? Você já foi envolvido com o Vila, não, velho? Com Vila de Nova Lima, participar? Já. Conselho, essas paradas? Já participei, assim, de ser... Não do conselho, ser tipo um conselheiro. Isso aqui. Assim, não tá próximo ali, né? Tá mas próximo. eu participei da Taça Minas Gerais no campeonato. 2006. 2006. Por quê? Eu peguei uma foto, Vila campeão, peguei uma foto, né? Tinha os jogadores e tal. Falei, eu tô nessa foto. A pessoa falou, uai, Theo, mas você não tá na foto, não? Eu falei, aqui, ó, o cara em cima do trio elétrico, fantasiado de Vila Nova daquele negócio, era de mascote. Era eu. Então eu participei. Eu tô aqui, mano. Né? Tem um título. Eu tenho aqui, né? E aí vai, né? Assim, Nova Lima. Eu vou confessar que eu sempre quis ser o mascote do Vila, velho. Meu sonho de criança. Vai. Meu sonho de criança. Eu fui. Mas eu descobri que calor, que o negócio eu fui, eu ganhei R$80. Fui, fiquei desidratado. 3 dias em casa, eu acho que os 80 minha mãe deve ter gastado com os remédios. Não valeu a pena, não. Foi ruim, eu já tive que vestir uma fantasia dessa no Dia das Crianças, numa ação que a gente fez numa creche lá no Braunas, na perto da Pampulha ali. Aí eu coloquei aquela roupa de Pikachu, ela falei, não dá pra imagina o pessoal que faz... Todo mundo pulando na piscina naquela roupa. Imagina o pessoal que faz aqueles cachorros da Emiv. Da Emiv, Pô, velho. Eu acho que aquilo chega a ser uma covardia. O da Emiv, eu não sei agora. É um tipo de marketing muito agressivo. Eu não sei agora, mas quando eu trabalhei lá, não fui um dos cachorros, tá? Quando eu trabalhei lá, o da Emiv... Era a guitarra dele. Era um projeto social na época. Eles contratavam gente de comunidade. Pra trabalhar. Legal. E assim, Marcelo, eu sempre muito enfronhado no esporte.
E assim, Nova Lima já teve um ano que Nova Lima sediou o Campeonato Brasileiro de Vôlei Juvenil. Lembro desse ano. Juvenil. Veio o pessoal de Santa Catarina. Santa Catarina, todos. A gente saía de Bicalho pra assistir os jogos por causa da mulherada. Feminino, né? Santa Catarina. Vieram todos. Eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Todas as delegações de todos os estados. E foi em Nova Lima, foi na quadra do Vila. E como eu era da Semel, colocou em Nova Lima o placar eletrônico em Nova Lima. No estádio? Não, no ginásio. No ginásio, o placar eletrônico. E aí eu sempre gostei muito de aparecer, né? Eu falei assim, eu vou aprender a mexer nesse placar eletrônico. Só que foi ruim demais, porque só eu sabia mexer. E todo mundo... Todo jogo era eu. 20 horas eu não tinha vida. Todo jogo era eu. E assim, foi uma coisa muito legal, porque envolveu muita gente, cara. Você trazer pessoas de outro estado, são outras culturas. É uma assim, experiência legal, né? Inclusive, assistir. até pra cidade, na verdade, porque assim, vê um movimento diferente. Vê um movimento. Conhece algo além do Vila Nova de futebol. Mas aí que tá, cara. Toda vez que eu vejo vôlei na TV... Aquela Fabiana, capitã da seleção brasileira, tava aqui. Sério? Sério. A Key Alves. Tava aqui. Não, Key Alves não, ela é mais nova. O povo tava aqui, cara. E eles já eram assim... já eram famosos assim. Olha lá, fulano vai estar na seleção. Fulano, entendeu? Isso, então, cara. assim, é muito legal, cara. É muito legal. Eu adoro. Faz parte da história da cidade, velho. Você sabia disso? Minas Gerais já é muito difícil de ter uma referência tão grande de alguns jogos assim mais paralelos. Hoje já tem time consolidado, né? Tem o Sada. Além do futebol, obviamente, tem o time, sei lá, tem o Sada é Betim, né? Betim, Minas, aí tem time de... tem alguns, já tem outros esportes que tem tomando evidência, tipo futebol americano mesmo, rugby, eu acho que Nova Lima, inclusive, é mais forte, assim. Então, é bom saber que essa diversificação esportiva tá acontecendo, cara. E agora é o seguinte, tem uma coisa que eu vejo assim, nós estamos falando um pouco da história de Nova Lima. Quem sabe da história de Nova Lima? Pouquíssimas pessoas. Que eu conheço é seu Acebiades, que mora ali na curvinha, ali na esquininha ali da funerária ali. Ele foi meu professor, velho. Fernando Capeta e Elmo Gomes. Essa turma vai morrer, não vai? E aí? Óbvio. Quem vai assumir isso? Quem vai contar a história de Nova Lima? A gente só valoriza quando a gente conhece a história. Se você perguntar hoje, um menino de 18 anos. 15 anos. O bicame, sei o que é. Para que serve o bicame? Por que foi construído? Ele não sabe que foi um aqueduto que foi construído para desviar a água, para a água já cair direto na mina para lavar o ouro. O bicame pro pessoal lá é só um ponto de encontro. Ponto de encontro. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que valorizar, cara. Assim, zigue-zague é uma coisa que não tem em cidade nenhuma. Nenhum lugar, velho. Não tem. Até nas cidades históricas não tem. Aqui. Igual a queca. A queca, você sabe a história da queca? A história, não. A história da queca é o seguinte. Os chefes da Morvelho, eles eram ingleses. Então eles vinham com a família. E era típico de ter o chá das 4. Que lá é tradição, cultura, né? Tradição. E aí elas faziam o bolo. Ensinavam na época, né, as serviçais, né, as empregadas e tudo, a fazerem o bolo. Só que as empregadas não sabiam falar cake. E aí tornou-se queca. Então, assim, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? E a gente tem que começar a criar. Eu acho que eu vou querer. A queca tá tendo bastante feira pro lado de cá, né? Trazendo muito. Tá. É mesmo? Hoje. Tem. E eu, assim, eu acho que eu queria fazer mesmo história, né? Porque eu conto muito, falo muito, vocês praticamente não estão falando nada. Vai dar mas a gente 2 horas aqui. A ideia do podcast. 3 minutos com relação à queca, a minha mãe faz lá em Bicalho, né? Ela costuma fazer. Aí uma vez ela me pediu pra fazer uma arte e tal, eu fui pesquisar. Então, assim, queca, se for importar,
tem que mudar o nome. Porque lá em Portugal, em outros lugares, significa uma coisa que se fosse vocês pesquisem depois. Ah, é? Médico é impróprio. Puta, cara, eu vou. Mas quando eu fui telefone falar com o pessoal agora. de Portugal sobre queca, aí a mulher ficou olhando pra mim assim, eu falei, o que foi? Não, eu falei, que ela produz um tipo de bolo lá. Eu falei que aqui esse bolo chama queca. Aí ela ficou assim. Aí eu fiquei aquele silêncio na reunião, eu falei, pera aí, o que aconteceu? Ela foi e me explicou, eu falei, não, aqui você não pode falar Queca é um negócio pesado. pornográfico lá. É mesmo? Mas assim, então, Marcelo, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, né? Valorizar a cultura nossa, né? Porque a gente sabe das coisas de Nova Lima e tem muita cultura de que o que é de fora é A melhor. cidade é gigante, cara. Que é de fora e não é de território Vocês só, já não. pararam pra pensar que todo país super em desenvolvimento, né? Todo país, ele valoriza 4 coisas. Saúde, que tem que ser em primeiro, porque sem saúde você não faz. Saúde, educação, esporte e cultura. São as 4 coisas que a gente precisa pra viver. Um cara sem cultura, ele é nada. Não O funciona. cara tem esporte, ele não tem a saúde, ele não tem a diversão. O cara sem educação, cara, tem que ter. Tem que ter esses meninos. Sim, a gente costuma muito falar, a gente não iria entrar em política, né? Mas... Véi, tá legal demais, a gente bicho. tá falando de oportunidade. Uhum. Eu fico muito chateado, quando a pessoa fala assim, o Bolsa Família é pra uma pessoa, aquela frase típica, é vagabundo, porque o governo dá o peixe ao invés de dar a vara de pescar. Isso assim, né? Só que a pessoa, você tem que fazer uma retrospectiva da vida da pessoa. Por que é? Por que a mulher tem 5 filhos, ela tem 5 filhos com 5 pais diferentes, o atual marido dela bate nela, mexe com droga, estupra a filha dela, que tem 10 anos. Como que uma pessoa dessa teria estrutura familiar, cara? Não tem como. Só que aí eles falam assim, mas tá dando dinheiro. Só que essas pessoas precisam comer. Como é que elas vão comer? A renda mínima ali faz toda a diferença, irmão. Toda a diferença, cara. Sabe? Então, assim, o que eu bato na tecla. Eu ainda vou fazer uma tatuagem de ter que ter oportunidade. Eu vou fazer uma frase, porque oportunidade tem que ter, cara. Todo mundo tem que ter Eu falo oportunidade. disso lá em casa, quando eu tô conversando com minha esposa, eu falo com ela disso, da questão de ter oportunidade que quase ninguém teve. É uma coisa que a gente vive, por exemplo, a gente conheceu muita gente, né, Marcelo? A gente vê que... a gente vê a realidade de cada um. Então, chegar e falar com a pessoa, vai competir de igual com quem tá na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu banquei minha faculdade trabalhando de boy. Mas eu vi lá... Era Gogo Boy. Não tinha caixa pra isso, não. Mas, assim, trabalhei e paguei. Mas eu via a diferença. Eu trabalhava o dia inteiro, até que o professor virou pra mim e falou assim... você não dá conta de fazer, não, porque você trabalha o dia inteiro e à noite pra faculdade? De meia-noite às 6 não tem nada pra fazer. Em vez de dormir... Só que pra eles, pra quem tá lá em cima... mas ele me explicou isso. Falou, eu te falei isso por quê? Porque pra competir com aquele cara que tá aqui de família rica, você tem que fazer muito mais do que ele vai fazer. Você tem que se desdobrar, né, velho? Uma vez eu fui num evento há pouco tempo do Conselho Nacional de Medicina e eu fui lá na UFMG. Eu fiquei impressionado. O estacionamento da UFMG. Só carro importado. Só carro importado, a grande maioria. E aí a pessoa fala, mas ele tem a meritocracia dele ter passado. Tem. Só que o seguinte, o cara levanta de manhã, eu falo assim, ele faz o de jejum dele com as frutas da estação. Tranquilamente. Aí ele vai estudar. Ele dá uma estudada. Depois ele pega, almoça. Depois ele faz aquela cesta, dá uma dormidinha. Aí ele levanta. Não tô falando que é todo mundo, não. Mas aí ele levanta. Mas é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Ele levanta, vai pra academia treinar, porque oxigena, né? A cabeça do cara é outra. Depois ele volta, estuda de novo. Depois ele come, deita e dorme. E isso alguns que são assim, né? E o outro cara da comunidade, da periferia, ele faz o quê? Ele acorda de manhã, é um pão com salame e um Toddy. Quando tem, vai trabalhar, rala o tempo inteiro e volta, não sei, e aí ele vai estudar.
Como você quer competir com Não outro tem como, cara. Por isso que eu sou a favor de cota. Entendeu? Tem que ter cota, cara. Mas tem pessoas que não querem cota. Porque acham que a cota torna-se ele menor. Não é por causa disso, cara. E aí que tá. Aí um cara que forma na federal, que eu acho errado isso, o cara que forma pra federal, a grande maioria vai pro consultório. E eu acho que quem formasse na federal de medicina tinha que, no mínimo, uma vez por semana, ter que trabalhar no SUS de graça. Porque como que ela... Retribuição. O que ela retribui? Qual que é o retorno que ela tá dando pra sociedade? Porque pra ela estar ali na faculdade, o Estado... Gastou dinheiro público, né? Gastou dinheiro público. E qual é o retorno? Cara, qual é o retorno? Valeu pra você ter falado isso, viu, bicho? Porque eu penso exatamente isso, cara. Quando a gente pega a realidade de um cara que mora na comunidade, que tem que ralar ali pra ganhar um salário pra poder devolver em casa, pra poder colocar comida, velho. A galera lá tá conseguindo pagar cursinho de 3 conto, viver tranquila. E não existe equiparação, sabe? A cota, ela é uma equiparação histórica pra mim também, sabe, velho? Você falou tudo, bicho. A gente que tava vivendo nesse ambiente universitário ali por causa do bar que tava em frente à faculdade, a gente administrou um bar ali, a gente escutava muita história. E uma dessas que eu ouvi, que se revolta, é a questão do aluno virar esse, que de família rica e tudo. Teve um caso lá que o rapaz simplesmente falou, eu tô há 12 anos na faculdade. Por quê? Porque meu pai falou que enquanto eu estiver na faculdade... Ele era velho. Não, sim, nada contra, todo mundo tem um momento de estudar. Mas ele passou a vida inteira dentro da FUMEC. 12 anos na FUMEC, aí ele falou assim, quando eu tô prestes a formar, eu mudo de curso. Porque meu pai me falou que enquanto eu estiver estudando, ele vai me bancar. Olha pra você ver. Em todas as horas de aula dele, ele estava lá no bar. Bebendo e falando besteira o tempo inteiro. Enquanto isso, você via gente que tem que pegar o busão de Nova Lima até a FUMEC. Até a Nossa do Carmo, subir a pé e voltar a pé. Voltar a pé. Punk, aí tem aquela famosa cicatriz na sobrancelha, que é de bater a sobrancelha no busão 3882. Vai ficar batendo ali na janela ali até chegar em casa. Foi direto. Eu sou da época de 0010. 0010 era bom. Eu lembro. Eu tô velho também, eu lembro disso, cara. Você tem Eu lembro disso. 3? Eu tenho 29, tô acabado, 29. Então é diferente, né? 20, ele parou de contar os 29 na. Não, eu tô de 93, eu faço 30 agora. Antes da pandemia, você parou de contar a sua idade. Mas assim, eu acho que nós temos que batalhar por isso. Eu acho que nós temos que juntar. E eu tava falando de jovem, né? De jovem, de não ter oportunidade. E como eu sempre gostei de política, Nova Lima sempre teve os caras que ditaram a política. Era um lado e era o outro. Era sempre os mesmos. Você não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade. Né? Menino novo, aí você pega um político velho, vê um menino novo. Ele distrata o fato da idade ali, trata como, tá chegando. Distrata. Coitado ali. E aí eu comecei a movimentar esse negócio, eu falei assim, aí eu fui, aí um deputado me chamou, ele foi 10 mandatos de deputado federal. Aí ele me chamou e falou assim, ele ficou 40 anos lá. Ele me chamou e falou assim, nós vamos mudar, eu preciso de oxigenar a política. Tô criando aqui o PR, na época era PR, tô criando o PR Jovem de Minas e tem o PR Jovem Nacional. Você vai ser o presidente do PR Jovem de Minas e vice nacional. Perfeitamente. Como que nós vamos fazer? Ele falou, você tem que fazer os jovens movimentar. Aí eu falei com ele, você vai me dar uma estrutura? Eu preciso só de um carro e um hotel. Deixa comigo. Saí por Minas Gerais inteira. Saí. Em 7 meses, nós criamos 380 e poucos diretórios. Isso em qual ano? Isso em 2012. 2012. Criamos, eu acho que era 382 diretórios que eram PR Jovem. Uhum. E aí nós instituímos que teria que ter todo PR na cidade, teria que ter o jovem, para ter a comissão, para engajar mais. E aí eu fiz com que 110 jovens de 18 a 32 anos fossem candidatos. 70 e poucos elegeram vereador. Teve executivo ou não? Executivo teve um, vice. Legal. Teve vice. Legal, já é. E aí comecei esse movimento e comecei o partido, né? Os deputados, né, começaram a me olhar, a me enxergar de outra forma.
E aí, na época, Clarissa Garotinho, que era presidente, ela era deputada. Do Rio. É. Ela foi e saiu do partido. Saiu do partido, caiu na minha mão. Eu era o vice, assume. Aí eu fui assumir. Aí eu falei assim, cara, eu já faço esses trem de bloco, contramão, eu já faço esses trem, tudo que é diferente, eu vou fazer um negócio diferente. Fui e criei, porque quando você quer uma iniciativa popular, você pode tentar criar uma lei de iniciativa popular. Só que ela tem algumas questões que você tem que cumprir. Você tem que ter 2 milhões de assinaturas em 27 estados. E aí eu fui no presidente e falei, toca o pau pra mim, você resolve pra mim? As passagens, os trem, tudo, vão. Fui rodar o Brasil. Comecei a rodar o Brasil. Eu não sabia disso, não. Aí começar a rodar. Aí assinatura e tal. Porque o que era a concepção? A concepção era a seguinte, toda chapa de vereador ou chapa de deputado, que é proporcional, Sim. obrigatoriamente teria que ter um jovem. Por quê? A lei hoje é o seguinte, 30% Mulher. tem que ser mulher obrigatoriamente, que é certo. Mas por que não pode ter jovem? Porque se eu chegar num partido e falar assim, eu quero ser candidato a deputado, não, calma aí, não é assim não. Você tá muito novo. Qual que é? Você veio da onde? Idade, né? E era uma coisa, por quê? Qual era isso? Pra eles obrigatoriamente precisar da gente. Aí nós íamos ter que sentar na mesa. Porque quando é obrigado, tem que valorizar. Tem que fazer. 1.800.000 assinaturas. Na trave. Faltou tipo assim, 100 e poucas assinaturas. Que e aí, isso, 100 e véio? poucas mil assinaturas, uma coisa assim. E aí, no Acre, cara. Agarrou lá. Não, você vai no Acre, cara. Você vai lá em Pernambuco. Aí você vem, assim, você vai numa cidade, assim, você vai em Corumbá. Você vai, assim, sabe? E os caras... Aonde tem referência pra vocês também, de contato, chegar E os caras, assim, recebendo a gente e tal. E aí, isso me deu um banho de água fria. Aí foi pra reeleição, eu falei, não quero mexer com isso mais, não. E aí eu saí, sabe? Mas assim, movimento, cara, eu participei de movimento demais. O PR hoje mudou de nome? PL, né? PL. É. Eu, assim, eu sempre participei das coisas e sempre fui o mais novo. Tipo assim, quebrando paradigma. Eu ia pra igreja, Santo Antônio, o padre cismou, eu com 21 anos, cismou que eu tinha que ser o primeiro festeiro. Santo Antônio. Você foi festeiro? Primeiro festeiro. Que isso? Primeiro festeiro é tipo o referência ali. Primeiro festeiro. Aí, falei, tem que fazer um trem diferente. Questão de trem fazer diferente é uma coisa que tá em mim. Cara, eu não sei. Aí eu peguei e falei, como que é? Não é 12 dias de festa. Falei, não, agora é 19. Já passei pra 19 dias de barraquinha. Banda 19, inclusive. Agora são acho que é. Não, era, né? Antes da pandemia, agora eu não sei. 19 dias. Fui. E aí eu cheguei na igreja lá, até a avó de Pietro me ajudou muito lá, fazendo os pastéis e tal. Eu cheguei... Até hoje eles... 19 dias. Então ou agradece a mim ou acha ruim, porque é um custo muito grande. E aí eu fui no primeiro dia, cara, tinha 50 pessoas lá. Aí eu comecei a falar lá e tal. Aí uma senhora levantou a mão e ela meio que me xingou. Tal. Aí eu falei assim, vai ser desse jeito. O padre falou que tem que inovar. Nós precisamos de jovem na igreja. Vai ser desse jeito. Quem não tiver satisfeito vai embora. Levantou todo mundo. Só ficou 15. Eu falei, o que eu fui arrumar? Fudeu. Agora já era. E aí fui correndo atrás e tudo. Só que a gota d'água foi quando o panfleto, não, o convite da festa, com as missas e tudo, estava pronto e eu já mandei entregar na igreja. As beatas quase mataram o padre. Por quê? Porque a tradição de Santo Antônio era colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo e colocar o nome para casar, para arrumar o marido. Ou a esposa também, não sei.
E sempre tinha umas fotos. Em cada dia tinha uma foto de Santo Antônio e tal. No dia da foto, no dia de Santo Antônio, que é dia 12, né? Dia 12? Ou dia 12? Eu coloquei a foto, o santo de cabeça pra baixo. Mas aquilo foi aquilo dali foi uma afronta, um choque, e o padre me chamou e falei, mas não é essa a tradição? E aí eu fui, e aí dali eu prometi que nunca mais eu mexia com festeiro, sabe? Porque é muito, assim, cara, as pessoas que participam disso... É complicado. Assim, é muito Na complicado, verdade, tem que amar muito. É uma coisa mais conservadora, né? Um pessoal que já tá vivendo aquela ideia da igreja institucionalista ali. Então já é tradicional. Mudar demais gera impacto, né, velho? Na época, até quando eu fui, a pessoa, a comissão, né, e o primeiro festeiro que mais tinha arrecadado era 97 mil. Na minha gestão com 15, nós arrecadamos 112 mil. Então, como é que faz a arrecadação? A arrecadação vende pastel, e pede patrocínio, entendi. Tudo, essas coisas. Aí na barraquinha você vende. Geralzão mesmo, né? Aí bingo, quermesse, tem esses negócios todos. E aí eu falei, já dei minha contribuição também. Então, assim, eu acho que esses jovens, esses meninos novos aí, ó, eu vou conversar com o padre para os dois pegar festeiro de Santo Antônio. Ô, Pietro, e aí? Pietro, pede sua avó pra você assumir lá. Esse menino vai queimar se entrar na igreja, velho. Brincadeira. Mas aqui, Marcelo, eu queria falar da coisa séria. Eu queria até a oportunidade de eu poder falar ali na câmera. Meu irmão, você tá em casa. Nós estamos aqui para bater papo. Assim, como eu tava falando de inovação, né? De que eu sempre gosto de inovar as coisas. Anteontem eu decidi, né? Que eu tive uma ideia e decidi que... Fala, cara, eu quero fazer um movimento pro Hemominas. Por que no Hemominas? O Hemominas agora, chega esse momento de janeiro e fevereiro, é um momento de que o pessoal viaja. Então, o banco de sangue, ele vai reduzindo. O banco de sangue vai reduzindo. Então, chega o carnaval, o banco de sangue está reduzido e tem muito acidente, muita ocorrência, muita demanda, né? Tem muita demanda. E eu pensei, falei, cara, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um trem diferente? Eu tô fazendo um ônibus para levar os foliões nossos, sexta-feira antes do carnaval, para fazer a doação de sangue lá pro Hemominas. Então, assim, eu queria deixar um recado aqui. Quem puder contribuir com a gente, quem puder ir para doar sangue lá pro Hemominas, assim, vai ser de muita importância, eles precisam demais. E é uma coisa que você vai estar fazendo um bem. Seu sangue pode salvar uma vida, cara. É isso que... Cara, eu acho que eu sou muito... Eu sou muito... Cara, mas olha que legal. Na véspera do carnaval, você consegue começar a entrar ali naquele período mais festivo, fazendo uma diferença pra alguém, sabe? E não sei se vocês sabem... Vou falar, eu acho que o Theo vai até me matar. Mas eu vou falar a verdade aqui. A gente faz o bem, consegue ajudar uma pessoa que vai ter uma demanda. A doação de sangue ela é super importante. E na sexta-feira de carnaval a gente ainda ganha o dia de folga ali do trabalho. Você ganha um afastamento para poder trabalhar. Você sabia disso, velho? Não sabia. Sério? Não sabia. Mas, isso daí eu tô de férias, eu não tô fazendo isso, né? Não, eu tô de férias. Agora, você falou uma coisa importante, salvar a vida. E tem coisas, assim, que eu acho que são coisas, assim, muito... Acho que é divina mesmo. Tinha uma amiga minha, empresária. Todo ano eu vou pedir bloco. Ajuda no bloco. Ajuda no bloco. E todo ano ela dá aquela contribuição. Aí todo ano eu chego e ela fala assim, eu não aguento mais te ajudar, já vem você me ajudar e tudo. E eu sempre com a pegada, olha, para pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que necessitam, e o leite a gente manda pro Hospital Mário Pena e tudo. E aí um dia, cara, ela me liga, fala, Theo, tudo bem? Tudo bem. Onde você tá? Eu falei, eu tô trabalhando, tô na Assembleia. Eu quero te pedir desculpa. Eu falei, por que você quer me pedir desculpa? Uai. Não tem nada que você me desculpar, não, se desculpar, não. Ela falou assim, você lembra que toda vez que você ia me pedir o patrocínio,
eu falava, já vem você pedir o patrocínio e agora eu tenho que ajudar? Eu ajudava por sua causa? Pois é, você lembra que você falava que você sempre doava pro Instituto Mário Pena? Lembro. Ela, pois é. Minha mãe, o plano de saúde dela não autorizou o tratamento de câncer, ela está sendo tratada no Mário Pena. Cara, eu arrepio. Isso, que é isso, cara? Então, assim, olha pra você ver, é uma coisa que, assim, a gente acha que a gente tá numa situação que a gente tá hoje. O mundo, meu irmão fala muito isso, o mundo não gira, ele capota. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. Então, cara, eu sou o tipo do cara que eu tenho uma concepção de que eu passo, o cara me pede comida, eu dou. E eu lembro muito do filme O Auto da Compadecida. Por quê? Porque o cara que ficava mendigo, no final ele era Deus. Então eu lembro disso e falei assim, esse cara pode ser Deus. Então eu assim, penso isso também. Então, cara, eu sou muito... Eu penso muito, sabe? Hoje, então a solidariedade... O que eu acho, cara? A gente pode pensar, inclusive, Theo, deixar até uma missão, assim, pra galera que for ver que é da região de BH, que é de Nova Lima, a gente sempre tentar deixar um contato aí com você, pensar em ação e colocar a galera à disposição pra poder ajudar, sabe? Pensar que a gente pode fazer muita coisa junto, velho. A gente pode planejar alguma coisa com as universidades. Nos eventos que a gente vai fazer na universidade, legal, a gente legal. leva o Theo. Você falou disso, eu lembrei daquela campanha que a gente fez dos agasalhos. Você lembra disso? Uhum. A gente deixou em algumas faculdades pontos, assim, aleatórios. Comunicava com a galera e deixava os pontos. Funcionou pra caramba, né? Deixa eu te falar. Foi um monte de lugar. Nós estamos falando de ser diferente, na contramão, né? Sabe campanha de que eu fiz? De creme corporal. Por quê? Quando chega o inverno, as pessoas idosas e acamadas, a pele fica seca. Resseca. Então eu fiz a campanha para levar para pessoas que não têm condição o creme. Foram 950 potinhos de creme. Nívea, podia me patrocinar. Né? Então, cara... Alô, Monange! Então, você já viu que é coisa diferente. Tem que ser coisa legal, diferente. Campanha de fralda, cara. Não, eu já fiz muito, sabe? Já fiz muito. Eu lembro de dar as fraldas. E isso é que me faz... Minha vida só vai pra cima, gente. Quando você faz o bem. Quando você não faz mal pra ninguém, cara. Às vezes a pessoa te faz mal, assim... Não precisa fazer nada contra, né? Às vezes a gente tem concepção de falar assim, a gente fica só relevando e a gente só leva ferro. Mas assim, isso engrandece, cara. Engrandece. Assim, o Marcelo, é tão gratificante, cara, porque a gente vê, né, um bloco novo e quando o bloco teve 5 mil abadás em 2012, eu fiquei impressionado. Por quê? Como é uma pegada social, a imprensa, normalmente, ela tem uma visão de que é uma coisa legal. Uhum. Você juntar, aliar diversão com solidariedade, na região eu não sei se tem. Eu tenho quase certeza que não. Cara, eu cheguei, na hora que eu tava lá, tava a Globo, a Band e a Alterosa. Eu tendo que pedir a Alterosa, só um minuto que eu vou na Globo aqui. Sabe, estrelato. Sabe? Tipo assim, reconhecendo, cara. Porque se você isso é legal demais. Se você sai na televisão, é uma coisa assim, pô, cara, tá todo mundo vendo. O meu chefe, gente, saiu na Globo News. Meu chefe, na época, ele tava lá em Portugal. Ele me ligou. Falou, tô te vendo na televisão. Sabe? Isso é gratificante, porque mostra por quê. Quando acontece isso, as pessoas chegam até você querendo ajudar. Porque não tem como fazer sem dinheiro, gente. Não tem como. Infelizmente. Não tem jeito. E eu queria agradecer o empresário, né? Que ele pediu para que eu não fale o nome. Então, como eu prometi pro outro e não falei, deu muito certo. Eu vou continuar com essa promessa. Sentei com ele. E ele falou assim, Theo, todo ano eu tenho que fazer uma ação, cara. Eu tenho que fazer uma ação que seja uma ação social que é minha contribuição para agradecer que eu tenho na minha vida. Eu falei, eu também faço isso e tal.
Aí ele virou pra mim e falou assim, é? Como que você faz? Eu falei, não, tem um bloco de carnaval e tal, fazemos abadá e tudo, né? Então ele falou assim, não, é? Então eu vou pagar os abadá. E eu fiquei sem graça, porque eu imaginei que ele tava achando que era sem abadá, né? Eu vou pagar os abadá. Aí eu falei, não, mas eu quero te perguntar o seguinte, são 2.000 abadás. Você vai pagar? Aí ele virou pra mim e falou assim, Theo, quanto você gasta no bloco? Vou te falar. É uma boa pergunta, inclusive, cara. Quanto você gasta no bloco? Hoje, com tudo, né? Assim, a prefeitura ajuda, né? Tem estrutura da prefeitura, né? Alguma estrutura. Nós estamos falando de 2.000 camisas e tal. Chega a casa de 32 mil reais. 32 mil pra botar o bloco na rua. Mais músico, tudo, né? 32 mil. Não, tudo. O abadá. Entendi, aí você precisa de foto, você precisa de. Né? Você precisa de segurança, tudo. Não, aí a prefeitura dá, mas assim. Aí o que acontece? Aí eu paro pra pensar, pô, você pegar 32 mil e comprar tudo de comida, de alimento, daria mais, obviamente. Sim. Só que você não levaria a mensagem e faria com que a pessoa refletisse em poder doar. Então isso que é legal. E aí ele falou comigo assim, ué, é 32 mil? Dá a mão aqui que eu vou patrocinar. Eu queria virar pro lado, gritar, ajoelhar e tal. Eu mantive a pose, porque eu tenho um ditado que assim, na dúvida mantenha o chá. Você não precisa, ninguém precisa saber que você tá bem ou tá ruim, você mantém e pronto. Sempre. Mantém. E aí ele, cara, tá proporcionando isso, sabe? Proporcionando, porque todo ano, e aí assim, todo ano, cara, eu vou desanimar e chega uma pessoa e faz uma pra ajudar. Cara, vocês estão com um projeto novo, né? Sabe quem já patrocinou o bloco? Fenza. A Fenza é a maior distribuidora de Coca-Cola na América Latina. Os caras compraram a ideia, né? Tem a Geloso também, que é a maior fábrica de gelo aqui, tá em 6 estados e tudo, que sempre patrocinou desde o início, né? Ele foi uma das pessoas... O primeiro abadá, inclusive, já tinha Geloso. Tá em todos, né? Eu tenho todos. Agora não tem, mas eu tinha todos. Então, assim, são várias empresas, né? O Sindiorb, que é sindicato do bares, restaurantes similares, várias construtoras. Então, assim, são coisas que a Krug Beer, né? E na época a Krug, assim, hoje a Krug é potência, né, cara? Demais. Então, assim... Mudou o cenário. É gratificante demais e eu acho que a frase que eu mais falei é gratificante. Ou então solidariedade. As duas. Né? As duas, não é? Mas tem que firmar, né? E assim, se a gente consegue levar e pega com uma pessoa uma diferença, assim como o bloco, se uma pessoa se engaja mais e leva ali pra realidade dela e tenta fazer diferença, cara, é o sinal de que tá valendo a pena, eu acho, sabe? E aí, o que acontece? Como nós não temos mais o Paulo Clark, que me ajudava no final, eu tive que fazer o seguinte. O bloco nunca não paga nada. Você não paga nada. Aí nós tivemos que fazer esse copo para ajudar no final, para que a gente precise completar as cestas, a gente compre as coisas. Ah, legal. Então, essa é a única, assim... Quer participar do bloco? Você participa. Quer ajudar a comprar um copo? Cara... Melhor ainda, né? Até porque eu não faço os 2.000 copos, né? Então, assim, para ajudar, é uma forma que a gente tem para poder ajudar. Ô, Theo, assim, como é que o pessoal faz para poder pegar o abadá? Passa o cenário pra gente. Inclusive... Já sabia, né? Conta que vai. Eu sei que tem umas novidades, algumas mudanças. Vamos botar isso em primeira mão aqui, que eu quero. Nós vamos fazer um corte do caralho com isso aqui pra antes mesmo, pra gente já deixar isso pra vocês, pra galera que vai ver, a galera de Nova Lima, acompanhar um pouquinho disso também, sabe? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser profissional, né? Então eu vou fazer igual todo ator. É naquela câmera ali? Exato, na câmera 2. Eu acho que é 2 mesmo, João? 3, na 3. Então. A troca o bloco é na segunda-feira de carnaval, né? A troca dos abadás são a partir de 9 horas da manhã, né? Na rua ao lado da prefeitura ali, né? E o abadá é trocado por 2 quilos de alimento
e 1 litro de leite que é revertido para o Hospital Mário Pena. Após meio-dia, a partir de meio-dia até as 14 horas, a gente faz um esquenta, né? Fica ali e tudo. A partir daí, às 14 horas, nós já estamos inovando, às 14 horas a gente tem uma banda que vai ser uma banda nossa que vai tocar lá. Após essa banda tocar, é Simples Desejo. Após essa banda tocar, nós vamos ter a banda nossa que vai subir. Às 16 horas o bloco sobe. E ele sobe e ele desce. E quando ele desce, nós vamos ter uma outra banda tocando, que é o nosso plano. Vai tocar, porque quando a gente chega lá no final, acaba o bloco. Então, nós fizemos isso. Então, nós estamos... É uma estimativa de 6 horas de festa. Né? Nossa Senhora. Então, assim, poder contar com a presença de todos. Então, só confirmando aqui. Segunda-feira, dia 20, a partir das 9 horas, nós temos a entrega dos abadás. Meio-dia, o esquenta. 14 horas nós temos a banda Simples Desejo, 16 horas o bloco sobe e a partir quando o bloco voltar tem a banda Nosso Plano. Então eu queria que vocês participassem aí, compartilhassem essa ideia, se puder comprar o copo, né, ajuda demais, o copo é R$10 e eu queria deixar um contato nosso, né, então é o www.nacontramão.com.br, né, no Instagram também, o e-mail nosso é contato@bloconacontramão.com.br e o Instagram nosso é Bloco na Contramão. Então, queria que vocês nos ajudassem. E mesmo as pessoas que não vão estar em Nova Lima, né, não vão participar, e as pessoas que vão viajar, que vão trabalhar, se quiser compartilhar e contribuir, nós estamos à disposição e queremos essa ajuda, porque essa ajuda é muito importante para nós. Vai ser a doação para poder pegar o abadá, é 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento e 1 litro de leite. Show de bola, meu irmão. Cara, eu vou te falar que tô achando sensacional, foi uma conversa que eu acho que eu mais aprendi, né, de Nova Lima e tô pronto pro carnaval. Carnaval de Nova Lima, eu acho que todo mundo sabe já, que é o carnaval que é de tradição mesmo, que é marchinha, banda, segurando banda, galera... Hoje já tem tem um sentido político, mas a galera descendo o bloco vestido de mulher, os homens, e as mulheres ao contrário, vestidas de homens. E a tradição se mantém e hoje foi muito bom pra gente aprender um pouco mais. Você é uma lenda viva, velho. Você sabe muito de Nova Lima. Deixa eu te falar, vou falar outra na terceira câmera, na câmera 3. O bloco na contramão, ele é um bloco diferente. Então nós somos na contramão da violência, do preconceito racial, do preconceito homofóbico. Nós queremos que todo mundo se una, nós queremos que todo mundo esteja junto, na paz, na alegria e principalmente na solidariedade. Então é um bloco que é um bloco social, solidário, um bloco que nunca teve uma ocorrência policial. Eu tive com o comandante geral, ele falou, seu bloco nunca teve uma ocorrência policial. Então é um bloco da família, queria que todo mundo viesse. Tem abadá de criança, tem abadá de recém-nascido, tem abadá de GG, 3G, 5G, tem tudo lá. Então, venha participar com a gente. Dá pra eu ir, então. Dá pra eu ir. Meu irmão, quero te agradecer demais, Theo. Foi um prazer gigantesco a gente ter tido essa conversa hoje, meu irmão. Até. Eu não tenho dúvida que a partir de agora você vai ter que estar aqui demais. Nós vamos falar muito de Nova Lima. E eu quero que você participe com a gente mais. E as ações no campus, a gente vai querer você lá. Tô lá. É o outro lado, que também vai ser importante. E o seguinte, eu sempre peço, tudo que eu peço. Evidentemente que vocês já são um sucesso. Já estou sabendo que vem coisa nova. Graças a Deus. E essas coisas grandes sempre tem que fazer uma ação social. Sempre. Não esqueçam do bloco na contramão, porque o bloco, a partir desse ano agora, ele não será só o bloco. Ele não será só o bloco. Como eu ia fazer essa pergunta não agora. será só o bloco. Nós vamos fazer um projeto que é um projeto de tecnologia. Nós vamos fazer oficinas tecnológicas, sabe? Aula de robótica. Ah, legal, legal.
Aí vamos fazer também, nós queremos envolver as crianças da escola, isso tudo de escola pública, sabe? Para que a gente faça o segundo tempo, que sejam aulas de futebol, vôlei, handball. Nós vamos começar pequeno, porque eu tenho uma frase minha que eu tatuei, que é pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Então nós vamos começar, nós pensamos grande. Vou adotar. Nós pensamos grande. E estão começando pequeno. E aí vão ter várias e várias outras ações. O que nós desenvolvemos agora no bloco? Para a pessoa pegar o abadá, ela vai chegar lá e ela vai fazer um cadastro simples. Entra no smartphone, faz um cadastro simples. No site. No site do bloco. Sim. Para quê? Nós vamos ter o contato dessa pessoa, porque essa pessoa doou. Sim, então legal. essa pessoa pode ser uma pessoa que pode doar na frente. Entendeu? Então, assim, a gente sempre faz... A gente é sempre novo. Na camisa do nosso blog, porque o que a rede social, esses meninos, tudo rede social. O dia inteiro, velho. E aí, o que a gente passar mensagem? Eu fazia anúncio em jornal. E passar mensagem hoje é difícil. Pra uma pessoa seguir uma coisa, você tem que gostar demais. Aí eu falei, não, vamos ser diferente. Que a terceira palavra, vamos ser diferente. Oportunidade, solidariedade vão ser diferentes. Nós colocamos o QR Code do bloco na contramão do Instagram na camisa. Porque não tem erro. O cara tá tirando a foto, eu já chego aqui, ó. Você coloca, tá nesse QR Code, você já coloca no bloco na contramão. Entra aqui direto. Já entendeu? Então, temos que inovar, né? Vamos inovar. Deixa uma dica aí, velho. Vamos fazer uma placa pra rodar no bloco? Não, tem todas as placas. Blacona. Calma. A gente mantém a tradição. Tá vendo? A gente mantém a tradição. A gente tem o estandarte que está sendo confeccionado porque perderam. É uma luta, né? Porque todo mundo quer tomar o estandarte, né? E, até eu carreguei no último ano, velho. E aí a gente tem aquelas placas, né? Que é a placa em formato do proibido subir, né? E aí a gente coloca na contramão e a gente coloca algumas frases, né? Não ao preconceito, não à violência, paz. E a gente sempre faz isso. A gente quer que todo mundo curta bastante, legal. No que você precisar para confeccionar isso e pra gente caminhar junto, no campo está de porta aberta, a gente tá aí para poder tomar. Confeccionar 2 anúncios de jornal. Uai, a gente pode já te ajudar, né? Já tá, é bom que a gente já deixa registrado. Tem que pedir, pra não ter erro, tem que véio. pedir, gente. Tem que pedir, entendeu? Não, véio, vamos conversar. Tô falando sério, né? É sério. Mas sério, a partir do momento que você falou, eu não tô levando que você não tá levando a sério. Então tá resolvido. Bacana, galera. Meu irmão, obrigado, cara. Esse foi mais um, né, Cris? Hoje, pra falar de carnaval, falar de Nova Lima, a história da cidade que eu mais amo na minha vida. E nós aprendemos demais com você, Theo. Você foi um cara, como sempre, fora da curva. E esse ano na contramão vai ser ainda melhor, eu não tenho dúvida disso. Todo mundo vai participar. Nós vamos subir e descer e ficar lá aproveitando. Isso aí. E construir mais um ano de muita história, meu irmão. Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade a gente te agradece. De poder, né? Porque é difícil, né? A gente ter oportunidade de falar e a gente pega aqui a estrutura suas, né? Assim, é uma coisa que vai ser muito sucesso. Se Deus quiser, nós vamos construir isso junto. Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. E deixar a última mensagem, né? Por favor. Eu, inclusive, quero te pedir para deixar a última mensagem. Deixar seu Instagram, que você falou do bloco, mas não falou do seu. Eu acho que o pessoal tem que te conhecer um pouco mais, tem que entrar ali, ver a realidade, quem é o Theo, como é que faz, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, velho. É assim, o bloco... Eu tenho uma frase que nós criamos pro bloco, que é o seguinte... A gente faz essa ação toda, a gente chega em todos os momentos, mas a gente chega em momento que as pessoas não estão sendo atendidas. Então a frase que eu falo é a seguinte: onde o poder público não alcança, o bloco na contramão chega levando a solidariedade. E nós vamos levar muito ainda, para todo mundo. Se Deus quiser, meu irmão. Um abraço, obrigado. Demais, Theo.